a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de falar hoje e deixar uma palavra da parte de Deus, baseado no livro de Atos, capítulo 6, versículo 3. As 3 características do ministério de um diácono. Os discípulos que receberam o título de apóstolo na igreja primitiva, eles pediram, os apóstolos e os discípulos, para que a igreja primitiva, dentre eles, escolhesse 7 homens. Primeiro, de boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo. Terceiro, de sabedoria, que é de conhecimento, para que ficasse em cargo desse negócio. Meus queridos e amados irmãos, os apóstolos pediram para a igreja escolher 7 homens, 7 diáconos escolhidos para o ministério. Primeiro, a característica de um diácono é ter uma boa reputação, ter um bom testemunho, sim, cristão. Isto é a primeira característica de um ministério de um diácono. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, é melhor a boa fama do que o unguento, que é o perfume precioso. O diácono, ele é um servo, ele está para servir. Um diácono é separado para um ministério. A palavra diácono significa tanto servo, ou a palavra diácono também significa um ministro. Um diácono cheio do Espírito Santo. O que nos chama a atenção que a primeira evidência da igreja primitiva para escolher os 7 diáconos, primeiro tinha que ter uma boa reputação, um bom testemunho autêntico, honesto, genuíno, cristão e verdadeiro. Paulo disse que nós devemos ser honestos diante de Deus e diante dos homens. O ministério de um diácono é um ministério sim honrado. Ele é separado para auxiliar tanto a igreja como tanto ter uma visão. Primeiro, o ministério do diácono também enfatiza, quando ele é separado para servir a igreja local, ele tem que ter 2 tipos de visão quando ele estiver na porta, exercendo o seu ministério como diácono. Primeiro, visão interna, dentro do templo. Segundamente, visão externa, fora do templo. E o diácono, ele é um ministro, não é um cargo só social. É um diácono que é cheio do Espírito Santo, é uma pessoa de boa reputação, de um bom testemunho, autêntico e cristão. Isto enfatiza que a igreja estava preocupada, sim, os apóstolos, com a igreja, para que a igreja escolhesse 7 homens de boa reputação. Primeiro, um diácono de uma boa reputação, um bom testemunho, ser verdadeiro. Meus queridos e amados irmãos, nós, crentes salvos em Cristo Jesus, tem pessoas que acham e têm em mente que um cargo de um diácono é somente um cargo na área social. Claro que não. O diácono, sim, ele é um obreiro honrado e separado, sim, com a finalidade, sim, no ministério para servir a Deus. O diácono, ele é separado, sim, para uso exclusivo tanto de Deus e para trabalhar tanto na área social, primeiramente na área espiritual, terceiro na área também ministerial e eclesiástica. Você que é diácono, tenha certeza que você está desenvolvendo um ministério sim confiado por Deus. Você é um diácono que tem visão de Deus, maturidade, preparo espiritual. E o diácono, ele é um cargo de maturidade, é um cargo dotado sim de sabedoria, de conhecimento dado por Deus para futuramente galgar um ministério eclesiástico e ser um presbítero, chegar ao presbitério sim da igreja. Você que é diácono e prega a palavra de Deus e fala do amor de Jesus Cristo, Deus é aquele que há de honrar, Deus é aquele que há de trabalhar por você. Você é um homem honrado
por Deus. A primeira característica de um diácono, que é Pedro, os apóstolos, tanto Pedro como os apóstolos, falaram que eles tinham que ter boa reputação. Nos dias atuais que estamos vivendo, nós temos a certeza que um obreiro que não tem uma boa reputação, ele tem um bom testemunho. Deus é aquele que dá testemunho a um ministério honrado. Mas precisamos sim nos guardar, nos proteger. Precisamos sim ter dois tipos de visão no ministério. Primeiro, a espiritual. Segundo, a ministerial e eclesiástica. Isso se define um obreiro que tem preparo ministerial. É um obreiro que tem visão dada por Deus. Ele tem conhecimento pleno da verdade. O que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardai-vos dos maus obreiros. Precisamos nos guardar, nos proteger. Não adianta, meus queridos e amados irmãos, nós, quando Deus confia um ministério, Ele nos separa e através do ministério da igreja é confiado sim o ministério que Ele tem nos confiado. E nós trabalhamos sim para Jesus. Nós fazemos sim a obra do Senhor. Ser um diácono é um ministério honrado por Deus. É um obreiro, meus queridos e amados irmãos. É um ministério tão fundamental na igreja, tanto nos dias atuais que estamos vivendo, que Jesus ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, falando assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. A palavra servir, ali que enfatiza que Jesus, meus queridos e amados, e no grego significa diaconai, e é o mesmo termo bíblico aplicado sim ao diácono. Jesus vai exercer um papel sendo o maior diácono quando ele servir a igreja lá nas bodas do Cordeiro após o arrebatamento sim da igreja. É o mesmo termo bíblico aplicado sim ao ministério de um diácono. O diácono ele serve a igreja por amor a Deus, por amor ao ministério e por amor à obra e por amor ao reino de Deus. Em Salmo de número 100, verso número 2, servi a Deus com alegria e apresentai-vos a Ele um cântico, que é um hino de louvor e adoração a Deus. Você que desempenha o seu ministério, você está trabalhando em favor do reino, você está caminhando no reino, você está trabalhando em favor do reino e você serve a Deus acreditando sim que Deus recompensará o fruto do seu trabalho diácono. Homem de Deus, é um ministério sim honrado, é um ministério que tem que ser respeitado, e o diácono, meus queridos e amados irmãos, ele desenvolve sim um ministério, sim na igreja, tanto local a um templo central aonde ele congrega, mas para isso ele precisa ter uma boa reputação, ser uma pessoa de maturidade, ser uma pessoa de coragem, ser um cristão, meus queridos e amados irmãos, irrepreensível. É um ministério do diácono e é um ministério que deve ser olhado e respeitado e não temido, mas uma pessoa de maturidade espiritual na obra e no reino de Deus. É importante falar acerca desse ministério tão maravilhoso, que é um ministério aonde a pessoa está servindo a igreja, aonde as pessoas, meus queridos e amados irmãos, e ministério do diácono é algo também importante. E precisamos sim ter em mente que quando ele é separado sim no ministério, ele é um ministro, ele é um servo, ele é um obreiro, ele é uma pessoa aonde olhar para ele, meus queridos e amados irmãos, é um ministério sim respeitado sim e honrado sim por Deus. Ele honra a sua igreja local. Ele desenvolve o seu ministério. E só separa, meus queridos e amados irmãos, uma pessoa para o ministério quando ele tem uma chamada ministerial. Para isso é preciso tanto as lideranças locais como o ministério ter visão de Deus para separar
Se chegar ao tempo, meus queridos e amados irmãos, de pegar um obreiro, uma pessoa, membro do corpo de Cristo, e levar ele, meus queridos e amados, separar ao cooperador, ele ser cooperador, se não chegar o tempo de Deus, estraga o membro do corpo de Cristo. Se ele é cooperador e não chegar o tempo de Deus, por mais que ele tenha chamada de Deus para o ministério e levar ele ao diaconato, estraga-se o cooperador. Se levar o diácono, que tem uma chamada para o ministério, ser um presbítero, galgar um ministério eclesiástico, chegar ao presbitério, se não for o tempo de Deus, ele vai estragar sim o diácono. E aí também, se pegar o presbítero, chegou ao presbitério e ele tem uma chamada para chegar a ser evangelista, ser ministro, e não for o tempo de Deus, meus queridos e amados irmãos, vai estragar o presbítero. E o evangelista, que Deus tem um ministério pastoral, aonde está, meus queridos e amados irmãos, para chegar ao tempo, e se não for o tempo de Deus e a pessoa querer abraçar e o ministério levar, meus queridos e amados irmãos, não chegar o tempo, vai estragar sim o evangelista. Isto significa que nós, meus queridos e amados irmãos, pastores e obreiros e ministros do evangelho, quando Deus tem uma chamada, a pessoa abraça uma oportunidade na direção e na vontade de Deus. Não adianta querer se apressar, não adianta querer, meus queridos e amados irmãos, querer usar de artimanha para subir. No tempo de Deus, Deus te honrará. No tempo de Deus, Deus te exaltará. No tempo de Deus, Deus cumprirá a promessa que Deus tem ao teu respeito. Só abrace a oportunidade na direção de Deus. Não adianta querer abraçar uma oportunidade se Deus não está na direção, se Deus não está se não sente a vontade de Deus, se não é o tempo, não abrace essa oportunidade. Por mais que Deus tenha obra, descanse nas promessas de Deus. E quando Deus mostrar algo da parte de Deus e o ministério sim te chamar, abrace esta chamada, porque Deus vai honrar o seu ministério através do ministério sim da igreja. Mas não abrace uma oportunidade fora do tempo de Deus, porque se abraçar, por mais que Deus tenha obra, mas não chegou o tempo, o momento exato, pode ter certeza que você vai pagar o preço nesse aspecto. Por quê? Porque, meus queridos e amados irmãos, Deus tem uma obra na nossa vida, Deus tem algo a realizar, mas se não chegar o tempo e a oportunidade, as pessoas, meus queridos e amados irmãos, confundem a chamada que Deus tem na vida do crente com, meus queridos e amados, e não confunda também. Para chegar a um ministério honrado como um diácono, as pessoas têm hoje em mente, e não fala sobre isso, as pessoas confundem no ministério amizade com ministério. Não, você sendo pastor, você sendo obreiro, não leve obreiro por amizade, não leve obreiros para o ministério, meus queridos e amados irmãos, sem Deus te dar uma direção, sem Deus te dar uma visão, se Deus não confirmar e te mostrar e não te revelar algo para você levar, não leve, porque se fizer isso por amizade, pode ter certeza, aparentemente parece que vai dar certo, mas depois vai dar dor de cabeça a muitas alianças que tem isso em mente, confundindo amizade com o ministério. O ministério do diácono é algo muito importante. O ministério do diácono é algo muito maravilhoso, aonde a pessoa sim faz a obra do Senhor e ele trabalha em favor do reino de Deus. Jesus supre a necessidade na vida do ministro, que é o diácono, uma pessoa dotada de sabedoria, de conhecimento sim dado por Deus. O que Paulo disse para o jovem pastor e cooperador Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, para o pastor e cooperador Timóteo, falando assim: procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo disse para Timóteo, na última frase do versículo, para Timóteo, o jovem pastor e cooperador Timóteo, manejar bem a palavra da verdade, manejar bem a Bíblia, a palavra de Deus. Se é tempo de Deus honrar seu ministério, abrace essa chamada. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Se é tempo, é o momento, e Deus tem te vocacionado, tem te confiado algo, e o ministério, Deus, tem chegado o tempo de Deus, abrace. Agora, se não chegou o tempo,
Não adianta querer ter estratégia. A pessoa tem estratégia ministerial e eclesiástica no ministério para ganhar almas, para fazer a obra de Deus.